é sobre o Evander, né? Ele que é um meia que foi formado no Vasco da Gama, ex-Midtjylland da Dinamarca, jogou na Europa, amigo. 50 gols, 40 assistências em Esse 4 clube temporadas. que o Wagner Love jogou também e aquele que era do Marlone. Que era do e Vasco, não foram né? bem lá, pelo menos o Evander foi bem. Né? Tem uma certa idolatria e também tá bem na MLS. Cara, você pode questionar que ele é bom, que ele é ruim, que ele é preguiçoso, que ele é fraco, mas pelo menos nos clubes que ele passou, ele foi bem. Até no Vasco, porque no Vasco proporcionou a venda pra Europa. Né? E assim, eu não vou defender ferrenhamente o Evander, eu não acho ele mau jogador, acho que ele surgiu no Vasco que era uma bagunça, era uma zona, fez o jogador realmente como uma moeda de troca, porque o Vasco estava numa situação muito cedo, desesperadora, precisando de dinheiro. Ele tem potencial agora. Se você chega pra mim e fala que o Flamengo vai fazer uma proposta de 4 milhões de euros pra compor o elenco, que é um jogador interessante, beleza. O negócio é o valor. E eu tava conversando com o Júnior hoje aqui, o Corriça, vindo pra cá. Pra nossa realidade ele é caro. Pra realidade da Europa de outros centros ele não é caro. Porque ele custa 8 milhões de papéis. Não 8 milhões de reais. Num câmbio, pra nossa realidade ele é caro. Inclusive eu tava conversando com o Luiz Pinto Coelho de Portugal, ele teve sondagens do Porto quando foi para a MLS. O Portland pagou mais para ter o jogador. E ele é considerado lá o craque do time, a negociação mais cara da história. Eu não tô defendendo o Wander, eu tô só pontuando que ele não é esse bagre, como o pessoal diz. Ele tem essa sonequinha, mas, por exemplo, eu vou lembrar de um jogador que era odiado no São Paulo e evoluiu na Europa, que é o Casimiro. O Casimiro era odiado pelo torcida de São Paulo. Odiado. Ele foi para Portugal, evoluiu, depois foi lá, fez a carreira dele. Eu não tô querendo comparar o futebol, tá? Eu tô querendo comparar só a evolução. Ele pode ter evoluído. Inclusive, a diretoria do Flamengo, ele se segura nessa situação, que é um jogador totalmente diferente quando começou no Vasco. Óbvio, né? Ele é jogador mais experiente, mais rodado. Então, dizem, o scout realmente coloca ele como nível A, porque já há muito tempo analisam o futebol do Evander, e é verdade. Há 2 janelas o nome do Evander chegou a ser sondado. Ele chegou a ser sondado pelo Porto. Eu não acho ele mau jogador, mas para a realidade do Flamengo eu concordo que é um jogador caro, que realmente para a necessidade do clube, para as valências que o clube precisa, pelas carências, perdão, que o clube precisa, é um jogador que não é lá tão conhecido pelo público nacional, é mais pelo público carioca, né, até por ter defendido o Vasco da Gama, e não é o sonho do clube, do torcedor, ainda mais depois do Everton Ribeiro ter saído do clube. Né? Um cara que foi dedicado, foi campeão. Então, assim, eu não acho o Evander esse bagre, acho caro. Acho caro. O Portland pagou 9 milhões e meio de euros, o Flamengo sinalizou 6 milhões e meio de euros. E o Flamengo, galera, pelo amor de Deus, não batam em mim, tá? Isso é só informação. E é uma opinião que eu não acho ele esse bagre todo. Mas acho caro, concordo. É que o Flamengo vai insistir no jogador. O Flamengo ofereceu 6,5 milhões de euros, equivalente a 7,1 milhões de dólares, que é a moeda lá. E foi recusado pelo Portland. O Marcos Braz ontem confirmou o interesse e confirmou a recusa. Na própria matéria que vai ao ar do GE, ele disse que o primeiro contato foi recusado. E esse foi o primeiro contato. Então, mais uma informação nossa que não foi acreditada. Fique claro isso. Tá? E o Flamengo vai insistir no jogador. O Flamengo pretende oferecer praticamente as mesmas cifras, só que por 70% do atleta. E aí o Portland ficaria com o restante do percentual. Isso é informação. Então, assim, queria a opinião da galera do chat, já pra começar com chave de ouro ou não. O pessoal tá meio na bronca, não quer. O Evander é uma aposta, correto? O Evander é uma aposta. Tem que ver o nível. É uma aposta. O nível de enfrentamento. Já que ele citou o Júnior Corriça. Não. Nível de enfrentamento, né? Até ignorando um pouco isso. Ele é uma aposta, correto? Ele é uma aposta. O Rodrigo Garro, se o Flamengo fosse atrás, seria outra aposta também, né? Qual a aposta que você faria? Esse é o questionamento. Que é quase o mesmo valor, tá? O Corinthians ofereceu 5, os caras não 6 aceitaram, milhões, né? aí fecharam 6 e pouquinho ali. Se fosse pra pagar, exatamente isso, se fosse pra pagar 6 milhões e meio de euros por 70% e a idade é parecida do Evander, eles entendem que os números do Evander são mais valiosos, podemos dizer assim, do que o Benjamin Rolaiser, por exemplo, que é oferecido ao Flamengo. Só que o pessoal não tá colocando o nível de enfrentamento. É isso que eu tô falando. O Benjamin Rolaiser joga na Liga Argentina. Foi campeão na Argentina. É bom jogador. É mais jovem do que o Evander, tem 23 anos. Então, assim, ele foi oferecido ao Flamengo. Eu até conversei com o Caê Mota, do Globoesporte.com. Isso é informação, velho? Sério mesmo? Eles acham isso? É informação, irmão.
Não, e a informação foi confirmada pelo Marcos Braz, é informação. O Benjamin Rolaiser foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo gostou do nome, viu que é um bom atleta, mas se assustou com a pedida inicial de 8 milhões de euros. E o Flamengo entende que o Evander é mais jogador do que o Benjamin Rolaiser. E eles estão trabalhando com fatos do scouting. O Marcos Braz, inclusive, confirmou que o scout do Evander vem sendo analisado e que o Evander, não é que o Evander entrou na pauta do Flamengo. O Evander nunca saiu da pauta do Flamengo. Ele já tentou contratar o Evander em outras janelas. Isso foi informação que a gente trouxe com exclusividade e o GE reproduziu. Ali, na lata, e reproduziu mesmo. Inclusive, a gente falava na postagem do @Júlio Miguel Neto que ele era analisado bem pelos scouts e que os números também tinham sido convencidos. O Tite também tinha sido convencido que é um bom jogador e tem números exorbitantes. Então, concordo com você. Se eu sou o diretor de futebol do Flamengo, eu tentaria o Benjamin Rolaiser, até porque ele foi oferecido ao clube. E eu acho ele mais jogador. Acho o Garro mais promissor, que tá indo pro Corinthians, mas eu não acho o Evander mau jogador. Só acho caro. Pelo valor que o Flamengo tá se disponibilizando, a tentativa de aquisição, eu acho caro. Eu acho que dos três é o jogador que, pra mim, é o que menos me agrada. Repito, não acho o Bagre uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não acho. A gente tem que saber separar. E ele evoluiu. Não é o jogador que realmente começou no Vasco da Gama, obviamente. Agora, acho caro. O Flamengo vai contratar? A informação que eu tenho, Castanha, é que o Flamengo vai ter muita dificuldade de contratar ele. Porque o Flamengo procurou ele quando ele estava na Dinamarca ainda. Ele teve uma sondagem do Porto e o Porto não contratou o jogador. Ele tá bem lá, é o craque do time, o jogador mais caro da história do time da MLS, e eles não querem vender. O que conta, eu tive contato com pessoas próximas ao Evandro Ferreira, e isso deu o que falar, a gente vai falar sobre isso. O Evander, o seu filho, ele quer voltar ao Brasil. Ele quer jogar e acha interessante jogar no Flamengo, ser comandado pelo Tite, e o sonho, aí vocês podem rir, podem debochar, mas o sonho do Evander é a seleção brasileira. Ele quer ter espaço no Flamengo e ele entende que tem bola pra jogar bola no Flamengo. Mas a posição dele não tem convocado, pô. Sim, é o que eu tô só te falando. Podem rir, mas isso é informação, tá? Não é a opinião do Júlio Miguel Neto, não. É informação. Ele quer jogar no Flamengo pra ter minutos e ficar mais próximo da seleção, porque o Fernando Diniz é treinador do Fluminense, que além de ser um treinador brasileiro, é do Rio. Então ele quer jogar no Flamengo. O Evander quer jogar no Flamengo. É difícil? Muito. O Portland vai endurecer, por isso que o Flamengo vai manter as cifras com uma porcentagem menor. Bruno Castanha, suas primeiras impressões sobre o Evander, possível ou não reforço do Flamengo para 2024. Cara, eu acho que a maior preocupação é porque a torcida fica, mas é Bagre, não sei o que. Eu acho que assim, a maioria nem conhece o jogador. O chat já tá rindo. dúvida. Né? KKKK aqui são vários. Não conhece o jogador. Tem enquete, né? hein? Eu mesmo, quando saiu a primeira informação, né, que o Júlio trouxe, eu falei assim, mas eu preciso ver mais vídeo do Evander, porque eu não lembro dele. Lembro dele na base, conheço o Evander desde criança. O Rock Hudson né? tava aqui quando a gente falou do Evander. Sim. Jogando no Vasco lá, futsal, né, desde que começou. Então conheço ele desde muito promissor, desde criança, tratado como joia, como craque no Vasco, isso sim. Quando ele sobe no Vasco, o Vasco mal ali... Já conhecia o jogador da base? Conheço da base conheço. Pô. E ele, o que acontece? Ele subiu pro profissional ainda muito cedo, né, com pouca idade ainda, e logo foi vendido. Ele jogou, se eu não me engano, me corrijam aí, mas 7 jogos, ou 6 jogos só, pelo Vasco e foi vendido. Muito cedo. Né, rapidamente. Então o que acontece? Ele vai pra Dinamarca. O rei da Dinamarca. Se eu falo pra vocês que eu assisto o jogo da Dinamarca, eu sou um mentiroso de marca maior. Somos dois, Ou então. tu é maluco, se tu assistir, tu é né? maluco. Não, mas tem gente que fala que assiste. Não, eu conheço, eu tenho um brother que ele assiste jogo da 5ª divisão inglesa, é maluco. Então assim, eu não assisto, foi o que eu falei, tem que ver um pouco mais do jogador, procurar alguns vídeos e tal, pra poder lembrar um pouco mais. Lembrava que era um jogador que sempre chutou muito, chutava bem, final de fora da área e tal. Mas aí acontece, vamos procurar saber. Aí ele vai pra Dinamarca, o nível de enfrentamento dele dentro da Dinamarca pode ser fraco. Baixo. Mas é um time que jogou Champions, jogou jogar Liga Europa. Jogou as duas competições, né? é verdade. Muito bem então, lembrado, Castanho. tem esse nível de enfrentamento ali. Ele tem números muito bons, né? 50 gols e 40 assistências em 4 temporadas. Cara, são números expressivos, irmão. Né? Você pode sacanear o cara, mas é número expressivo. O campeonato dinamarquês é uma merda, mas ele foi bem. Pior se ele tivesse sido mal. O Wagner Love teve lá e foi uma merda. O Marlone foi lá e voltou correndo. Não jogou nada. Sabe onde a gente pode fazer uma boa comparação, Júlio? O Pitch, que é muito bom disso aí, pode preparar essa situação aí pra gente. Ele agora tá jogando na Liga Americana. Na MLS, verdade. Lá tem 2 jogadores que lá estão
um meia e o outro um jogador de lado, mas que também joga como meia, que é a torcida do Flamengo toda hora. Igor pede. Colorado. Não, Igor Colorado é da Arábia. Da Arábia, né? Tá na Arábia, verdade. Mas era da MLS, Facundo não era? Torres E o Almada, Isso né? aí, Facundo. e Thiago Torres. Almada. O Facundo Torres a gente vai chegar lá depois, porque teve informação. E Thiago Almada. Thiago Almada, um belíssimo jogador. Bom. Saiu do Vélez, né? O Flamengo enfrentou ele na Libertadores na época do Rogério Ceni. Foi vendido lá por 20 milhões Você pode de aumentar dólares. essa lista, Castanho. O Ezequiel Barco, que tava lá, voltou pro River, tava no futebol. Ezequiel Barco. O Luiz E aí- Araújo, Que enfrentou o da Flamengo. Atlanta United, tava lá. Que Também. enfrentou o Flamengo em 2017, né? É, Aquele campeão do Independiente. Independiente. Então, a gente pode. Mas aí, como o Torres. O Luiz Araújo já tá aqui, né? Então, o Torres, É. como a torcida pede direto. Tudo bem que joga mais pelo lado de campo, é um pouco diferente de característica. Mas principalmente o Thiago Almada. Eu tenho muita curiosidade, já que a galera gosta tanto dessa questão, de ver números dos dois. Você podia ver isso pra gente? Tem até um superchat referente a isso, do gente- Roger Nobre, A gente vai ler. Tem uma mensagem aqui que o falando Falso 9 fez essa avaliação já. Ele até trouxe aqui, daqui a pouco a gente bom vai ler. falso 9. Sobre então, eu o... não Já me vi cornetou uma vez o falso 9, mas Entre ele a é bom. Almada e o, Eu não e o vi o vídeo, mas eu Evander. comentei isso na minha live de ontem, né? É. Então eu gostaria de saber os números. A gente pode testar aqui, Tentar vou ver caçar se a gente aqui, consegue caçar. Mas sobre o Evander, então a informação, Castanha, é que o Bruno Castanha, que o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão evoluir, vão aumentar a proposta. Por que aumentar? Porque o valor vai ser mantido e a porcentagem diminuída. Porcentagem mais Então justa. há um aumento de proposta, um aumento de possibilidade. Mesmo assim, o Portland não quer negociar o jogador. Eu entendo duas situações pra galera do Flamengo. Primeiro, se fosse por empréstimo, Júlio, com opção de compra, beleza. Eu gosto Por também. quê? Porque aí o jogador vem aqui. Se o jogador jogar bem, arrebentar, o Flamengo vai lá e paga e compra. Tô contigo. O problema é quando você paga faz um alto investimento, e é um alto investimento pra gente, Sim. Pra gente concordo. né? E aí, para um jogador que você pouco conhece. Pode chegar aqui e arrebentar, Sem dúvida. mas que tu pouco conhece. Então, é aquela questão. E tem mais um detalhe aí que eu falei no meu vídeo hoje de manhã. Se o Flamengo, seu Marcos Braz aí, seu Bruno Spindel, que são os cabeças do negócio, vão ali no Bragantino ali, fecha com o Léo Ortiz, vai ali na Roma ali, fecha com o Vinha, a situação fica muito mais tranquila para eles, para poderem trazer um Evander. Agora, se por acaso ele busca um Evander antes disso, o que a galera vai falar? Pô, tá pagando 6, 7, 8 milhões no Exatamente. Evander e não quer subir a proposta para poder pegar o Léo Ortiz, que é Se o Evander fosse do River Plate, talvez o pessoal também estaria mais entusiasmado. Tem isso também, tá? Eu vou ser bem honesto. também, eu concordo mas contigo. Tu não acredita também que é porque a galera assiste mais? Concordo. E assim, Tá mais aqui nos e nossos também olhos. porque a gente fez uma Sem matéria dúvida, que o pô. Marcos Braz, aliás, a gente tem o direito de resposta. Eu vou responder ao Marcos Braz que ele citou que a minha matéria no Twitter e a minha matéria no Instagram, ele não me citou o meu nome diretamente, mas ele disse que a matéria, deixando claro que as negociações que foram feitas com o Evandro Ferreira, pai do Evander, em 2010, e eu citei deixei bem claro, né? No meu Twitter, no @Júlio Miguel Neto. Quem não viu, vai lá e assista. Eu deixo bem claro que houve uma pergunta de um internauta, de um seguidor no Twitter falando, caramba, mas é um empresário diferente. Eu falei, não é um empresário diferente. O Marcos Braz não é vínculo, ele conhece o Evandro já há muito tempo. Na verdade, o Marcos Braz, quando assume o cargo de diretor técnico do Flamengo, em 2010, na gestão Patrícia Amorim, ele contrata 2 jogadores, assim que chega, pelo Evandro Ferreira. É o Wagner Love e o Everton Silva. O Everton Silva, que era jogador do Friburguense, lá jogou com meu primo. O Everton Silva, jogador do Friburguense, ele é emprestado pro Flamengo. Pula uma casa. O Pulo uma casa, aquele que fala o pênalti que o Pet perde pro Rogério Ceni, e o Pet, em 2009, o Pet dá aquela entrevista. Everton Silva veio conversar comigo e falou, papai, vai lá, desconfio em você. Aí eu falei, foda-se, fui lá, paguei, bati e fiz o gol. É o Everton também, né? E o Everton Silva foi bem em 2009. Ajudou naquele ano, Ajudou, foi bem, foi útil. E com isso o Flamengo pagou 200 mil euros ao Friburguense e fez a aquisição. Só que fez a aquisição até até junho de 2013. E tudo isso foi relatado, é um fato. Não há nenhuma falácia, não há nenhuma mentira. Eu relatei e o Marcos Braz se doeu. Isso é assunto, eu vou falar. E ele usou, inclusive, como cunho político, como molecagem e eu esqueci o outro termo agora, depois o Pete vai me ajudar. Como, não sei como. Ele fala, né, Júlio, que... Covardia, molecagem e cunho político. A gente vai responder, e eu vou responder o Braz. Eu me sinto no direito porque a matéria foi minha, usei as minhas redes sociais, eu aqui o meu canal, eu posso falar o que eu quiser, óbvio, com tranquilidade, com seriedade. Inclusive, já deixo aqui aberto ao Marcos Braz, se ele quiser se manifestar, ele deve me achar um nada,
fica à vontade, mas ele se incomodou com a matéria. Então eu vou falar e vou responder e vou dar a minha opinião. Se ele acha realmente que o que eu publiquei foi maldoso, cunho político e disse que ainda é molecagem, eu tenho a minha opinião sobre muita coisa que ele faz na direção do Flamengo. E a gente vai responder sobre isso, mas pode continuar. Não, ele alegou ontem, tendo essa matéria, que ele traz o Wagner Love em 2009, né? E ali para 2009 para 2010, né? Ele saiu no final de 2009, aí forma o Império do Amor, Isso. né? Com o Adriano Exato. Imperador, e que ele sai, né, cara? Quando o Andrade sai no meio do ano, pouco antes do Ele meio sai do em ano... junho, sai em junho de 2010. Ele sai ali junto com o Andrade, quando o Andrade é demitido, Exato. ele sai junto. E que o Wagner Love foi comprado Em 2012. 2012, ele já não estava mais, já era gestão Só do que Patrício Amorim, exata... e que pagou os tubos, ele não Então, fala, pagou. E ele se, corneta ainda. mas ele se sentiu incomodado, ele falou do Wagner Love, já não falou do contratação pífia que ele fez do Everton Silva. Então ele falou de onde convém a ele. Mas enfim, isso aí é tópico pro terceiro banner daqui. Mas vamos falar sobre o Evander. Tem uma enquete, vamos lá. E aqui, irmão, eu não tenho essa parada, eu não tenho papo na língua e vou falar, lógico, dentro de uma coerência que eu sei que as pessoas evoluem, né? Espero que o Evander evolua como eu tô tentando evoluir também, porque antes eu soltava o freio, hoje a gente tem que ter a consciência que o nosso alcance é maior, com todo respeito e humildade, a gente tem que ter um pouco mais de discernimento quando vai realmente falar pro público, né? A Rubro News TV fez uma enquete, você contrataria o Evander? Sim, 19%, não, 81%. E teve uma mensagem aqui, porque são tantas mensagens, vai ter o superchat, a gente vai ler, e sinceramente me pegou. Há um argumento. Quem era o Claudinho antes do RB Bragantino? Sem dúvida. O Claudinho, jogador, vice-campeão da Copinha, perdeu pro Flamengo, ele perde um pênalti defendido pelo César, se eu não me engano, ou pelo Thiago, não lembro agora qual foi a edição. E o Claudinho não era ninguém no Corinthians. Foi rebaixado com o Corinthians, inclusive. Não. Ah, não, perdão. Ele surgiu E em ele se 2015, destacou e ele foi campeão surgiu no brasileiro. RB Bragantino. Ele foi Aliás, o campeão Bragantino tem feito isso, né? Aliás, tá tentando Acho contratar o que é Lázaro também, é outra situação que a gente vai falar aqui. E o Evander, o Casimiro era quem no São Paulo? Não era ninguém. Ele foi lá pra fora e evoluiu. Então eu tô dando só exemplos que, pegando essa coerência e pegando os dois lados, eu não tô defendendo, gente. Eu tô tentando argumentar essa loucura que a diretoria do Flamengo tá fazendo. Eu também acho muito caro o Evander. Tem outros nomes melhores. Eu não acho o Bagre. Mas é uma situação diferenciada. Eu não estou tentando justificar ou tentando colocar que o Braz está contratando ele porque é amigo do Evandro. Não. A questão toda, cara, não é você apostar. Esses exemplos que você tá dando é de clubes que apostaram em alguns atletas. E não tem o menor problema em você apostar. O Flamengo apostou no Pablo Mari, cara, e deu retorno em tudo. Futebol, financeiro. Então foi uma excelente aposta. Só que o Flamengo pagou 1 milhão de euros, cara. Sempre cita, mas se o Bahia não tivesse contratado o Cauli, ninguém conheceria agora. Exato. O Bahia chegou lá e pagou 2,3 milhões de dólares. E não é barato. De euros, Não é barato. Então, assim, não. Mas você fazer uma aposta de 2 milhões de euros, Júlio, é válido, cara. É válido. Sabe? Agora, uma aposta de 6 milhões e meio, podendo chegar a 8. Sabe qual é o entendimento? Dinheiro, Mas sabe irmão, qual é o entendimento? dinheiro, O pessoal do Flamengo entende que ele não é mais uma aposta dentro do mercado que ele joga, que ele é uma realidade. E aí muita gente questiona o que o Luiz Araújo fez no Lille, que porra, é um outro nível de enfrentamento. Na Europa, França é uma coisa, Dinamarca é outra. Com todo respeito. Né? E o que ele fez na MLS. Porque os números do Evandro é melhor do que do Luiz Araújo no Atlanta. Proporcional, né? Então, assim, há coerência, há saídas. Então, a diretoria do Flamengo entende que ele é um jogador que não é mais uma aposta crua. É uma aposta pelo valor. E outra situação, né, que é muito colocada, né? Essa situação de ter outros jogadores que eles querem contratar. E foi até como um dirigente comentou comigo, falou o seguinte: Júlio, já parou, até aí também morreu o Neves, né? Também, se minha mãe não tivesse conhecido meu pai, não estaria vivo. Mas já parou para pensar que 8 milhões de euros para a Europa, ou então 8 milhões de dólares, não é caro? A diferença realmente é grosseira pra gente. A diferença euro-dólar, euro-real e dólar-real é grande, é verdade. São 8 milhões de papel, 8 milhões de dinheiro. Se fosse 8 milhões de reais, ninguém estaria questionando. Porque 8 milhões de reais já é mais ou menos esse valor. Sem dúvida. É esse valor que você falou do Cauli. 8 milhões de reais, pode trazer. Então, quer dizer, se o Flamengo tivesse faturamento de 1 bilhão de reais, fosse 1 bilhão de euros, o Flamengo tava tirando onda. Só que sim, morreu Neves, amigo. Então o euro para real a nossa realidade é distinta. Então esse valor do Evander, para nossa realidade ainda é caro e no nosso futebol ele é exigente. Também, por mais que seja um país totalmente desenvolvido em relação à Europa, é exigente. Então 8 milhões é caro. A minha opinião é, bom jogador,
Vale o investimento? Não nesse valor. Essa é a minha opinião. Acho caro. Se for nesses valores apresentados, eu procuraria uma situação melhor, um jogador melhor. Mas entendo o que o Castanha falou. É uma solução diferente. O clube, pelo menos, está tentando se alinhar com uma outra frente, uma outra situação de contratação, está tentando aumentar o nível de procura. Agora, só não sei se o Evander é o cara correto, que é o cara certo. Pode vir aqui jogar muito? Pode. Mas eu não traria Mas o eu não Evander traria. antes de fechar com o Léo Ortiz e com o Vinha. É isso. De maneira alguma. É isso. De maneira alguma. Porque se eu ficar sabendo depois... Eu não sou ninguém, mas eu sou um torcedor também. Se eu ficar sabendo depois que ele não pegou o Léo Ortiz porque não quis subir ali 1 milhão, 2 milhões... É isso, é por aí, a gente vai né, falar. que seja, eu vou marretar eles até eles Com me certeza. vetarem lá no Maracanã. Então faz logo, cara. Pega logo ali o Léo Ortiz, né? Sobe um pouquinho o valor, acaba com esse negócio de crediário da Casa Bahia, diminui um pouquinho novela, né? a situação ali, né? E acerta. E a mesma coisa com o Vinho, eu até entendo que 10 milhões talvez seja um valor aí vale a muito pena. caro. Vale negociar ali 7, 8 talvez. Mas agora o Léo Ortiz, vai logo, meu. Sacramenta logo essa situação. E sobre o Cauli, olha que fato curioso, né? A gente outro dia aqui, a gente colocou o time que ele jogou, né? Os times que ele jogou, né? Porra, eu não conheço um, mano. Só bananada. Porra, eu não conheço um dos times que ele jogou. E agora tá subvalorizado, inclusive o Palmeiras queria contratar e o Bahia pediu estudo também. E não conseguiu a contratação do Cauli. Irmão, sabe quanto que o Bragantino pagou no Claudinho? Lá em 2019? 437 mil euros, segundo o Transfer Market. 2 milhões e meio de reais, 3 milhões de reais. E vendeu por quanto? 15? 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. E agora o Zenit quer 25 milhões de euros. Isso é aposta, não é você pagar 6,5 e um jogador que vai ser aposta. Gente, desculpa, ele não é realidade. É o que o Júlio falou, ele pode chegar e jogar muito bem, como pode chegar e não jogar nada. É uma aposta. Ser reservas no primeiro momento, né? Ele é um jogador que ele pode jogar do lado, joga como central e pode jogar um pouco mais recuado também, como segundo homem, jogou, né, alguns jogos assim. Então talvez até por esse motivo, né, de que o Flamengo esteja de olho nele por jogar em mais de uma posição. Mas eu tô curioso até agora pelos números do Almada e dele. Tá aí, já separei. Consegue colocar na tela aí? Joga aqui pra nossa televisão também, Luiz, depois que a gente consegue enxergar melhor. Peguei o do Almada e do Evander também lá. Deixa eu só pegar aqui o número de jogos que não coube na arte, né? Mas o Evander tem 27 jogos, tá? Iniciou 25, tá? Ou seja, começou como titular. O Almada tem 33, foi titular em todos também. E esses são os números, ó. O Almada, 12 gols, né? Contra o Evander com 9. O Almada que é o craque do Flamengo, né? Aí o pessoal frequência quer de o gols, Almada que é craque. gols por jogo, finalizações por jogo. O Almada finaliza mais, jogou mais também, né? Isso pode contar. Chute certo por jogo, grandes chances perdidas. O Evander perde mais gol, hein? Time Gabigol. Assistências, 16 contra 4. Aí É muita coisa, né? 16 contra 4 é foda. Assistências esperadas. Tem as coisas também que os caras inventam que não existe, né? Ações com a bola por jogo, 80,8, ó. Ações com a bola, 80,8, moleque, a média. Conta 55 do Evander. Mas o Thiago acho que é mais agudo do que o Evander, né? Mas tem mais intensidade. É aquela pegada do meio. É mais ali, jogador. Ó. Grandes chances criadas, 26 contra 5. Castanha é melhor a gente não ter visto esses números, não. Não, mas isso não quer dizer nada. Isso aí quer Não, dizer mas- justamente que o Thiago Almada é muito bom. Muito bom. Né? E é mais caro também. Que é melhor que o E Evander. muito mais caro. Sim. Então, a questão do valor. Você vai querer... O Thiago Almada é quanto? 18 milhões? 20 Não milhões? não sei quanto. Esse é o detalhe. Né? O Evander é mais barato e o Thiago Almada é mais jogador. Não tenha bola dúvida. joga por jogo. Mas é a comparação da mesma liga, né, cara? Isso aí que eu queria... Muito bom, essa boa muito bom, comparação. muito bom. E eu não fiz a comparação para poder subir a bola do Evander, não. Eu queria mesmo rever. Pra entender o que ele tá Entender, entregando. exatamente. entregando. Exatamente. Mas se pegar os números dele na Dinamarca, é isso que eu falo. Mas foi bom porque MLS com MLS fica mais justo o Tem enfrentamento. quantos jogos lá? O Almada tem 33, o Evander tem 27. tem Sendo jogos que a ele menos, foi titular em 25. O Thiago é Almada titular absoluto. em todos, Então, 33. isso São conta 6 também. jogos O só Almada a é muito mais. bom, muito São bom. só 6 jogos a mais também, né? Isso tudo pra caramba, não. Então aí os números do Evander e do Thiago Almada. O Thiago Almada é mais jogador mesmo, isso aí a gente sabe. O Thiago Almada chegaria e não seria
uma aposta, seria uma realidade pra disputar vaga e tudo mais. Mas o Evandro é muita aposta pra mim. Tomara que se vier ele jogue bem, queime a minha língua, mas hoje é aposta e uma aposta cara. Opa, Aposta liguei cara. no cruzamento certo, hein? Pelo menos cruzar ele cruza bem, né? Tá bem a criança.